Olá, amigos do Esporte a Motor. A temporada da Fórmula 1 se encaminha agora para os 4 GPs finais de 2023 e chegou a vez do GP da Cidade do México. Depois das vaias que Max Verstappen recebeu no pódio em Austin por parte da grande torcida mexicana, o foco se volta totalmente para o desempenho de Sérgio Pérez, agora correndo em casa. Então, hora de baixar a viseira e acelerar para mais um Pré-GP, o programa que tem o apoio do lubrificante Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco Regional de Brasília, que abraçou o automobilismo brasileiro. A Fórmula 1 segue no continente americano pelas 3 próximas corridas, México, Brasil e Las Vegas. Mas o GP da Cidade do México é o que, de longe, mais desafios traz para as equipes. E a principal causa é a altitude. Praticamente todas as etapas do Mundial são disputadas no nível do mar, ou quase. Apenas Interlagos e o Autódromo Hermanos Rodrigues do México destoam. Interlagos tem uma altitude razoável de 800 metros acima do nível do mar, mas a pista do México está a 2.258 metros de altitude. E o circuito de 4.304 metros, apesar de ser extremamente plano, para vocês terem uma ideia do ponto mais baixo da pista ao mais alto, são apenas 2 metros, quase 3 metros, em relação ao nível do mar, é 5 vezes a altura das torres da Petronas, em Kuala Lumpur, na Malásia. As Petronas Towers são o 14º edifício mais alto do mundo, com 452 metros de altura. Toda essa altitude afeta muito o comportamento de um carro de Fórmula 1. A pressão atmosférica é 25% menor do que ao nível do mar. Isso quer dizer que há menos partículas de ar e quando se pensa em um carro de Fórmula 1, há fatores cruciais que garantem o seu correto funcionamento: a aerodinâmica, a refrigeração e a unidade de potência. Com menos ar, o desempenho muda e há muito menos arrasto aerodinâmico. Para termos uma ideia, os carros no México usam uma configuração de asa similar à de Mônaco, com muita pressão aerodinâmica, embora as velocidades de reta sejam maiores até que as de Monza, pista onde os carros andam com uma configuração de muito pouca asa. Assim, a asa de Mônaco, na Cidade do México, perde 25% de downforce por causa do ar rarefeito. Tanto é que a Pirelli busca compensar a falta de aderência aerodinâmica, levando seus compostos mais macios, o C3, C4 e C5. E ainda assim, a estratégia vencedora de 2022 com Max Verstappen foi de apenas uma parada. Nas atuais unidades de potência, a perda de desempenho é menor em comparação com os motores aspirados, que necessitam do oxigênio para completar a combustão. No entanto, as unidades atuais são equipadas com o turbo, que gira a uma velocidade incrivelmente alta, bombeando 3 vezes mais ar para o motor. Isso em condições normais. No caso do México, o turbo precisa trabalhar ainda mais para compensar a menor densidade do ar. Então ele gira com velocidade ainda maior. Isso também afeta a recuperação de energia do MGU-H, porque com menos ar há menos gases sendo expelidos pelo escapamento para que a unidade recupere a energia e a utilize em forma de potência. O resfriamento dos componentes também sofre muito com a altitude porque há menos ar passando por radiadores, entradas de ar e dutos de freio. As equipes fazem até adaptações para
a prova mexicana abrindo mais saídas de refrigeração nos carros, aumentando o tamanho das entradas de ar e dos outros dutos. E é este o maior desafio dos engenheiros: aumentar o resfriamento, criando mais arrasto aerodinâmico. Isso não é de todo positivo, mas pelo menos aumenta a confiabilidade do conjunto para resistir às altas temperaturas. A Cidade do México pode ter pouco ar, mas é um lugar espetacular. E a oitava do ranking das cidades mais ricas do mundo. E também uma das maiores do planeta, com 8 milhões de habitantes e mais de 12 milhões na região do Distrito Federal. Muito se fala dos mexicanos que migram para os Estados Unidos, mas a Cidade do México é a cidade com maior concentração de americanos fora dos Estados Unidos. São 600 mil só na capital. É uma cidade com trânsito maluco, pior, mas muito pior que o de São Paulo, e ainda assim conta com a maior rede de metrô de toda a América Latina, cobrindo quase 230 quilômetros. São 5 milhões de pessoas usando o metrô diariamente na Cidade do México. E isso com o trânsito caótico. Imagine se a cidade não tivesse toda essa rede de transporte público. A antiga capital do Império Azteca é também a mais antiga das Américas, uma cidade cheia de história. Para termos uma ideia, são 160 museus na Cidade do México. Só Londres tem mais museus do que isso. Esta será a 23ª edição do GP, sempre disputado no mesmo lugar. Primeiro, como o GP do México, desde 2021, por razões comerciais, passou a se chamar GP da Cidade do México. Para compensar os trechos de difícil ultrapassagem, é uma das poucas pistas a contar com 3 zonas de ativação do DRS. A pista foi construída no Parque Magdalena Mixhuca e o autódromo levou esse nome nas primeiras aparições da Fórmula 1 no país. Depois de um hiato de 16 anos, a Fórmula 1 retornou ao México em 1986 com a pista reformada e com um novo nome, Autódromo Hermanos Rodríguez, homenagem aos pilotos Ricardo e Pedro Rodrigues, então os mexicanos de maior sucesso na Fórmula 1. Ricardo Rodrigues pilotou pela Ferrari e morreu correndo pela Lotus exatamente no Circuito do México. E ele tinha apenas 20 anos de idade e era considerado piloto de grande talento. 9 anos depois, seu irmão mais velho, Pedro, também morreu em um acidente, mas com uma carreira maior, teve chance de correr pela Ferrari, Lotus, Cooper e BRM e conquistar 2 vitórias. Ele não morreu na Fórmula 1, ele morreu numa corrida de carros de esporte. Os irmãos Rodrigues eram os mexicanos de maior sucesso na Fórmula 1 até que, mais de 50 anos depois, aparecesse Sérgio Pérez, piloto de competência discutida, capaz de brilhar em uma corrida e ser um fracasso uma semana depois. Por ter o melhor carro da Fórmula 1, Pérez tem 6 vitórias na carreira. A primeira não foi de Red Bull e ele segue tentando vencer em casa. Com a desclassificação de Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos, Pérez ganhou um fôlego na vice-liderança, mantendo 39 pontos sobre o inglês. Max Verstappen já soma 15 vitórias em 2023 e um incrível total de 466 pontos, superando o recorde de 454 que era dele mesmo no ano passado. A diferença de 226 pontos entre Verstappen e Pérez é a maior já registrada entre campeão e vice na história da Fórmula 1. A marca anterior era de 155 pontos entre Sebastian Vettel na Red Bull e Fernando Alonso na Ferrari. Com a desclassificação por desgaste excessivo da prancha de madeira do assoalho, Hamilton perdeu um pódio importantíssimo. Com o segundo lugar de Austin,
ele ficaria a apenas 18 pontos de Pérez e os dois estão duelando pelo vice-campeonato. Fernando Alonso segue com 183 e começa a ser ameaçado pelo compatriota Carlos Sainz, que tem 171. Com o segundo lugar que Lando Norris herdou, ele conseguiu ultrapassar Charles Leclerc, também desclassificado em Austin, pela mesma razão do Hamilton. A briga continua apertada, mas o inglês da McLaren, o Norris, agora soma 159 pontos contra 151 de Leclerc. George Russell, que teve um fim de semana apagadíssimo em Austin, está em oitavo no campeonato com 143. Oscar Piastri é o nono com 83 e Pierre Gasly volta ao grupo dos 10 primeiros, agora com 56 pontos. A impressionante superioridade da Red Bull é o total de voltas lideradas pela equipe. Em 18 corridas foram disputadas 1.075 voltas. Desse total, a Red Bull liderou 933 voltas, sendo 795 com Verstappen e 138 com Pérez. O holandês, aliás, é o único piloto a ter completado todas as 1.075 voltas de todas as corridas da temporada. Até antes da corrida de Austin, ele dividia os 100% de aproveitamento com Fernando Alonso, que pela primeira vez no fim de semana passada não chegou ao final da corrida. A segunda equipe na estatística é a Ferrari, com 92 voltas lideradas, 77 de Carlos Sainz e só 15 de Charles Leclerc. Depois, a McLaren com 28 voltas na frente, sendo 27 de Norris. Atrás da McLaren vem a Mercedes, que liderou 19 voltas, 13 de Hamilton e 6 de Russell. E a Aston Martin com 3 voltas lideradas, todas de Fernando Alonso. Na tabela do Campeonato de Construtores, a Red Bull disparada já é campeã em algumas corridas e a Mercedes AMG Petronas se mantém em segundo com 344 pontos, 22 à frente da Ferrari. A novidade é o quarto lugar, agora da McLaren, que ultrapassou a Aston Martin, 242 a 236. Briga boa para as últimas 4 corridas do ano. A Alpine chegou, enfim, aos 100 pontos e tem larga vantagem para Williams, que pontuou nos Estados Unidos tanto com Alex Albon como com Logan Sargent, o primeiro norte-americano a pontuar na Fórmula 1 desde Michael Andretti em 1993. O final da tabela vai ganhando contornos interessantes, com 6 pontos separando as 3 últimas equipes. Alfa Romeo com 16, a Haas com 12 e a Alfa Tauri com 10. Cortesia do 9º lugar e a volta mais rápida de Yuki Tsunoda nos Estados Unidos. Desta vez não tem corrida sprint, então estaremos juntos na sexta-feira com os 2 treinos livres a serem transmitidos pelo Band Esportes, às 3h30 da tarde e às 7 da noite. No sábado, o terceiro treino acontece às 2h e a classificação, que você também acompanha na tela do Band Esportes, às 6 da tarde. No domingo, já estaremos na tela da Band a partir das 4 da tarde, fazendo todo aquele aquecimento e trazendo as informações diretas da Cidade do México para a largada da corrida que acontece às 5 da tarde. Segunda-feira, voltamos com o Batendo Roda com o Rubinho Barrichello. É isso, gente, é isso, meus amigos. Vamos esperar um GP bastante agitado no México, dos Estados Unidos, eu gostei. Porque na próxima semana teremos Interlagos, pista que está entre as 3 favoritas dos pilotos. Obrigado mais uma vez pela companhia. E muito obrigado pelas vibrações positivas que me ajudaram a voltar rapidamente para os grandes prêmios. Até o fim de semana, meus amigos. Até lá.